Então, como você, engenheiro, faz para verificar o estado limite de serviço de abertura de fissuras? Você faz esse procedimento totalmente manual? Eu posso dizer que isso não é nada produtivo, né? Você acaba perdendo bastante tempo fazendo esse processo de verificação. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando você como que eu utilizo essa ferramenta de maneira a me auxiliar nessa verificação, né, no que tange o estado limite de serviço, a abertura de fissuras. Então é a ferramenta Unicalco, que é a que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que eu utilizo ela para dimensionamento, detalhamento, né, verificação do estado limite último. E o vídeo de hoje a gente vai estar explicando como que você pode utilizar essa ferramenta para a verificação do estado limite de serviço no que tange a abertura de fissuras. Vai ter mais um vídeo explicando como que utiliza ela para a verificação de deformações, que seria verificação de flecha, né, de laje, de viga ou algum outro elemento estrutural. Então, para isso, eu preparei um exemplo aqui de uma viga contínua, né? Esse exemplo a gente não vai falar a respeito do estado limite último, que não é o foco do vídeo, para não ficar muito extenso. Então, né, você já, para verificar normalmente o estado limite de abertura de fissuras, né, o estado limite de serviço como um todo, normalmente você já tem que ter feito o dimensionamento da seção, o detalhamento, né, com relação ao estado limite último. Então a gente está pressupondo que a gente está partindo de uma seção já pronta, né, com o detalhamento das armaduras pronto. Então vamos partir desse pressuposto. Então aqui a gente tem uma viga contínua, né, onde ela tem 3 apoios, né, que seriam pilares, né, e cada parcela, né, cada tramo dessa viga tem 7,60 m aí de vão. Então aqui tem algumas características da nossa estrutura. Bom, então primeiramente aqui eu vou passar rapidamente, seria você verificar essa seção com relação ao estado limite último, né? Então isso já foi feito, tá? Então foi feito lá a análise dessa viga, foi feita a modelagem aqui no F-Tool, por exemplo, e onde foi pego aqui os maiores momentos fletores ao longo dessa estrutura, né? E com isso fez-se o que? A verificação, né, em cada uma das seções com os maiores momentos fletores e o detalhamento dessas armaduras. No nosso caso, como a gente quer verificar o estado limite de serviço de abertura de fissuras, qual é a seção que mais importa para a gente? É onde tenha o maior momento fletor, onde vai estar atuando ali a maior tensão normal de tração nessa seção, ou seja, que vai tender a fissurar, né, mais essa seção. Ou seja, seria ali no apoio, né, no apoio intermediário, que onde foi que teve o maior momento fletor lá no estado limite último, por exemplo, para fazer esse entendimento, né? Então, se a gente olhar aqui no diagrama de momento fletor, né, lá que foi utilizado para o estado limite último, né, só que aqui os esforços são característicos, ainda houve a majoração desses esforços, só que mantém-se a mesma relação. Então, mesmo sendo os esforços característicos, a gente consegue perceber que o maior momento fletor foi exatamente esse momento fletor negativo nesse apoio intermediário, né? Então é nessa seção que é a que mais importa para a gente fazer essa verificação da abertura de fissuras, que é ali exatamente o ponto mais crítico da nossa estrutura, onde vai estar sofrendo o maior momento fletor. Não importa se é a combinação característica, a combinação no estado limite último, no estado limite de serviço, vai sempre manter essa proporção dessa região está tendo o maior momento fletor. Bom, então no nosso caso, essa seção já foi dimensionada e detalhada para o estado limite último. Então, né, obteve ali no detalhamento 8 barras de 16 milímetros e um delinha efetivo de 6,1 centímetros. Então, essas são as informações principais que a gente precisa ter lá do estado limite último da nossa verificação, do nosso detalhamento. Então, essas informações a gente precisa pegar anteriormente. Então, qual que é o próximo passo? É justamente trabalhar sobre o que a norma fala no estado limite de serviço em abertura de fissuras. No nosso exemplo, né, a gente está utilizando uma classe de agressividade ambiental igual a 2. Então, a gente pode ir lá na tabela 13.4, né, da NBR 6118,
que trata sobre os limites para fissuração. Então, se a gente pegar essa tabela, ela vai dar para a gente qual é o limite de abertura de fissura que a nossa seção poderá ter. No caso, para uma classe de agressividade ambiental igual a 2, claro que a gente está falando aqui de concreto armado, que é o nosso estudo de caso, mas se fosse algum outro tipo de estrutura, né, protendido, por exemplo, teria os casos específicos aqui. No nosso caso, como é concreto armado e a classe de agressividade 2, então o limite máximo para a abertura de fissuras ele é estabelecido em 0,3 milímetros. E ainda o que importa para a gente é a combinação que deve ser utilizada, que no caso é a combinação frequente. Tá, o que seria essa combinação frequente de serviço? Então, na tabela 11.4 da 6118 também, ela traz algumas combinações, e dentre elas, a combinação frequente de serviço. Então, aqui ela fala para a gente como que deve ser feita essa combinação. Não vou entrar com detalhes aqui, mas é basicamente os esforços, né, permanentes, né, sem majoração, mais o esforço ali de carga variável, né, essa sobrecarga, por exemplo, multiplicado por um coeficiente, né, que aqui é chamado de Psi1. Tá? Se tivesse mais cargas variáveis, por exemplo, de vento, entraria ali como uma carga variável secundária, teria que utilizar ali o Psi2, enfim, fazer essas combinações. No nosso caso, como é algo mais didático, então a gente vai ter a carga permanente, né, que seria a carga do peso próprio dessa estrutura, o revestimento, carga de parede, por exemplo, mais essa parcela da carga variável que a gente vai entrar aqui multiplicando por um coeficiente que é chamado de Psi1. Então essa seria a combinação de serviço que a gente vai utilizar. Bom, então para o nosso caso, né, o nosso Psi1 vai ser adotado aqui como 0,6, então eu estou utilizando aqui na tabela 11.2 da 6118 também ela traz, né, esses valores para a gente, tanto do Psi0, Psi1 e Psi2. Né? O que importa para a gente nessa combinação é o Psi1, assim como está falando aqui no modelo já dado pela norma. Então, se é o Psi1, a gente precisa escolher qual tipo de ação, né, que vai estar atuando na nossa estrutura. Aqui, a favor da segurança, normalmente a gente utiliza aí locais em que há predominâncias de pesos de equipamentos, enfim. Então, eu utilizo aí um 0,6, tá? Depois, quais são as cargas que estão atuando no caso da nossa estrutura, que a gente está analisando é a viga. Então, quais são as cargas que estão atuando nessa viga? Então, a gente precisa separar tanto as cargas permanentes quanto as cargas consideradas como variáveis. Tá? No caso das cargas permanentes, a gente tem dois tipos: o peso próprio da nossa estrutura e as cargas permanentes que provêm lá da laje. Então, você tem o peso próprio da laje, o revestimento da laje. Então, essa carga da laje também entra como uma carga permanente que vai estar atuando lá na viga, como reação. Bom, então a gente tem G1 como peso próprio, o G2 como essa carga permanente proveniente da reação da laje, e a gente também tem a carga de reação da laje, só que com relação à carga variável de sobrecarga. Tá? Então, a gente tem esses três tipos de cargas, e vocês devem aí separar de acordo com qual que é a que vocês estão trabalhando, tá? Depois, qual é o próximo passo que eu faço? Eu vou lá no F2 ou algum outro software de análise e preciso obter esses esforços, né, os esforços de momento fletor para cada uma daquelas cargas que foi encontrada, né, tanto de G1, G2 e a carga Q, que é a carga de sobrecarga, tá? Então, primeiro eu lanço lá no F2, né, modelo a minha viga, né, com a rigidez dos pilares, enfim, de acordo com o que vocês já sabem trabalhar, e, né, lanço primeiro aqui a carga de 19,3, que no nosso caso é a carga devido ao peso próprio dessa viga, né, assim como se tivesse uma parede, uma alvenaria sobre essa viga, e com isso é fornecido aqui o momento fletor devido ao peso próprio. Depois eu faço mais uma análise, colocando agora somente a carga da reação da laje, né, que seria a carga permanente, que são os 14 kN por metro. E novamente eu pego o momento fletor, né, lá do apoio intermediário.
que, como a gente já viu, é nesse apoio, é nessa seção que a gente quer fazer a verificação do estado limite de abertura de fissuras, justamente por ser a seção mais crítica, onde vai estar atuando os maiores momentos fletores. Tá? E depois eu faço uma terceira modelagem, que é somente com a reação da sobrecarga dessa estrutura que está vindo lá da laje. Então, novamente, eu faço essa modelagem e pego o momento fletor no apoio intermediário, né, devido somente a essa carga variável, no caso a sobrecarga. Bom, então com isso a gente pode dar entrada no nosso software em si. Então, vocês abrindo aí o cálculo, né, o Unicálculo, eu vou estar deixando o link dele na descrição novamente. A gente pode vir aqui, ó, em abertura de fissura, tá? No nosso caso, uma seção retangular. Então, entrando aqui em abertura de fissura, a gente vai ter que preencher alguns dados, obviamente. Então, o primeiro deles seria aqui os esforços que estão atuando nessa seção. Que no nosso caso, como a gente acabou de ver, né, eu preciso preencher o momento fletor que eu acabei de obter devido ao G1, ao G2 e ao momento ali devido à sobrecarga ou à carga variável que você está analisando. Então, devido ao MG1, eu tenho anotado aqui, deu 128,9. Lembrando que é o esforço característico, né? Esse esforço não foi majorado. O MG2, que seria aquela reação lá da laje, da carga permanente, deu 94,3 kN vezes metro. E devido ao momento, né, da sobrecarga, que veio também lá da reação da laje, deu um momento fletor de 121,3. E aqui que seria o momento de cálculo, né, lá do estado limite último, onde você já tem aí lá, né, quando você foi dimensionar essa seção para o estado limite último, que foi o primeiro passo a se fazer nessa viga, por exemplo, né, para você encontrar o detalhamento dessas armaduras, que no nosso caso deu 482,3, tá? Depois, está pedindo algumas características da seção. O PW dessa viga, a largura dela é de 25 centímetros, aqui no caso está em metro, né? O FCK do concreto é de 25 MPa, a altura de 90 centímetros ou 0,9 metros. O gama C aqui do concreto é de 1,4, esse fator de minoração. E o D'. O D' a gente precisa voltar lá no detalhamento da seção do estado limite último, que deu aqui, no caso, a gente precisa do D' efetivo dessas armaduras, tá? Então, o D' efetivo dessas armaduras foi de 6,1 centímetros. Então, aqui no caso, em metros, dá 0,061. E o modo de elasticidade do aço, né, eu sempre utilizo aí 200.000 MPa. Tem gente que utiliza 210.000, enfim, eu gosto de trabalhar aí em 200 gigapascal ou 200.000 MPa. A classe de agressividade ambiental é 2. O PSI-1 que a gente vai utilizar, a gente acabou de ver aqui anteriormente, é de 0,6. Então, aqui 0,6. O diâmetro da nossa barra, então se a gente for lá no detalhamento, né, a gente vai perceber que as barras têm um diâmetro de 16 milímetros. Então, aqui 16 milímetros. E a área de aço total, né, longitudinal dessas barras, né, então aqui, se a gente observar, está utilizando 8 barras de 16 milímetros. Cada barra de 16 tem 2 centímetros quadrados. Então, quer dizer que a nossa área total de aço é de 16 centímetros quadrados. 8 vezes 2. Então, aqui dá 16 centímetros quadrados. E aqui, né, que tipo de agregado que a gente está utilizando? Agregado graúdo. Então, aqui eu vou colocar um granito, né, que ele utiliza esse alfa E igual a 1. Se a gente pedir para verificar, ele vai fazer uma verificação aqui. Vai mostrar o momento de fissuração. Vai falar aqui como o MD, né, esse MD que a gente, né, substituiu aqui, ele deu maior do que o momento de fissuração. Então, ele está falando que essa seção vai fissurar. Tá? Então, é basicamente para isso que a gente coloca esse MD. O MD não tem uma função, né, ele não vai ter aqui a função, né, ele não vai entrar em nenhuma conta para obter o valor da abertura de fissura em si. Ele só vai dizer se a peça fissurou ou não. Tá? Então, o MD aqui só vai entrar como um dado para dizer se essa seção fissura ou não. Se ele é maior do que esse momento de fissuração, o programa aqui ele vai alegar para a gente que a seção fissura. Tá? Tanto é que se você substituir por 0 aqui e der um verificar, ele só vai dizer que a seção não fissura. Tá? Então, aqui no nosso caso é 482.
Beleza, então a seção fissura, e ele vai fornecer agora o dado mais importante para a gente, que é justamente qual que é a abertura de fissura que vai ter na nossa seção. Então aqui está dando uma abertura de fissura de 0,14,6 alguma coisa. Então a gente pode arredondar para 0,15 milímetros. Opa, então a abertura que a gente vai ter de fissura nessa seção para essa combinação frequente que exige a norma é de 0,15 milímetros. E o limite, né, que também é tabelado pela 6118, que a gente já observou aqui, para o nosso caso, para essa classe de agressividade ambiental igual a 2, é de 0,3 milímetros. Então isso quer dizer que a abertura de fissura que vai ter na nossa seção é menor do que a abertura de fissura limite que determina a norma. Então quer dizer que isso está verificado, né? Então a seção ela passou, tá? Então seria uma análise bem rápida e bem simples de se fazer pelo Unicálculo, tá? Agora vamos comparar esse resultado com o resultado obtido manualmente, tá? Então para se fazer uma análise manual da abertura de fissura, a gente precisa, né, entender como que se faz segundo a NBR 6118, tá? Então o que a 6118 ela passa para a gente? Ela, né, na seção 17.3.3.2, ela trata exatamente dessa questão da como que deve ser feita essa verificação da abertura de fissura. Então ela traz para a gente uma formulação que é justamente dessa abertura de fissura. E dentro dessa formulação você tem várias outras variáveis. Então aqui não é o intuito do vídeo a gente tratar passo a passo como que é feita essa verificação manualmente, mas você tem que encontrar diversas outras variáveis, tá? Isso inclui, né, a área, a região de concreto que está em volta da armadura, enfim, você precisa encontrar a inércia no estádio 2, que não são contas tão simples de serem feitas, né? Vocês podem observar que são várias, é um formulário relativamente extenso para se fazer, e isso demanda um tempo razoável para fazer à mão, tá? Então é por isso que eu estou, né, trazendo para vocês um software que eu acho bem interessante para fazer essa verificação. Bom, então no nosso caso, fazendo essa verificação manualmente, a gente obteve duas aberturas de fissura, e aí que entra uma observação aqui. A gente obteve uma abertura de fissura 1 e a abertura de fissura 2, que eu chamei de WK1 e WK2, tá? Por que isso? Porque se a gente olhar lá na nossa seção, onde a gente está fazendo essa verificação, no detalhamento dela, a gente tem duas camadas de armadura longitudinal. Então a camada aqui de cima eu chamei de camada 1, as barras, né? A segunda camada, e a camada de baixo eu chamei de camada 1, tá? Ou seja, você tem aberturas de fissuras diferentes para cada camada, né? Então, se a gente fizer uma analogia com o que está acontecendo na seção, o momento fletor é a região onde está atuando o esforço de tensão, a tensão normal máxima de tração. Ou seja, quanto mais próximo da face superior da nossa viga, maior vai ser essa abertura de fissura, visto que a tensão de tração ali vai ser maior se a gente for, né, descendo a nossa seção próxima à linha neutra, essa tensão normal de tração ela vai diminuindo. Ou seja, essas barras da segunda camada, ela está ali no local mais crítico possível, que seria próximo à face externa da viga. Então é onde está atuando a maior tensão normal de tração. E a segunda camada ela já tem uma tensão normal de tração um pouco menor. Então, se a gente fizer essa verificação manual, a gente vai perceber que a abertura de fissura na camada aqui, que está mais próxima ao centro da viga, vai dar uma abertura de fissura menor do que as barras que estão próximas à extremidade da face da seção. Então, aqui, para essas barras da camada 1 aqui, que está mais abaixo, deu uma abertura de aproximadamente 0,18 milímetros. E para a camada mais crítica, que seria mais próxima da face externa dessa viga, deu uma abertura de 0,2 milímetros. De qualquer forma, as duas passaram, que foram menores do que o limite estabelecido por norma, que no nosso caso é de 0,3. Mas ainda assim, deu uma pequena diferença do que o software nos fornece, visto que no software foi obtido 0,15 milímetros. Tá? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Por quê? Porque no software tem alguns parâmetros que talvez ele faça de uma maneira mais automática,
Tá? Então, se a gente utilizar e vocês forem aí, né, verificar de maneira manual, vocês vão perceber que, por exemplo, para fazer essa verificação da abertura de fissuras, você precisa encontrar algumas variáveis que dependem ali da posição da barra, né? Qual que é a região de concreto que está envolvendo essa barra, qual que é essa região de influência que cada barra longitudinal vai ter. Então, são informações que a gente não colocou no software, né? Ele fez ali o detalhamento, na verdade a gente não consegue determinar para ele como que é o detalhamento dessa seção transversal, quantas barras por camada está na seção. Então ele faz de uma maneira mais automatizada. Mesmo assim, são resultados, né, confiáveis, mas que se o software, né, se o Unicalco, isso entra uma observação aqui, tá? Então, se o Unicalco tivesse dado uma abertura de fissura muito próxima do limite estabelecido, então vamos supor que aqui o nosso WK tivesse dado 0.29, 0.28. Então, no meu caso, eu sempre, quando tenho essa aproximação muito próxima, né, do Unicalco com o cálculo manual, eu faço novamente a verificação manualmente, né, para ter uma clareza de que realmente está passando a seção. Quando esses resultados de abertura e de fissura eles dão, né, um distanciamento maior do que ao limite estabelecido por norma, então a gente fica mais tranquilo com o resultado que ele fornece, tá? Mas é um software muito simples de utilizar, faço verificações nele dessa maneira, e se tiver alguma dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários.